Hola, cariño. Hola, mis amores. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Están prontos para hablar español? Acá estoy de nuevo, la maestra Tainá, para hablar contigo, para enseñarte algunas cosas más. Vamos a hablar un poco más de gramáticas. Hoy tenemos vocabulario. Entonces, ¿están comprendiendo todo lo que estoy hablando? ¿No? ¿Sí? ¿Poquito? Vou falar em português, então. E é isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham entendido, hein? Pelo menos metade do que eu falei. Hoje nós vamos falar de vocabulário, hoje nós vamos ter gramática, temos mais literatura e temos mais outro país para a gente ver. Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam compreendendo as nossas aulas. E aí, vamos seguindo aos poucos, beleza, galera? Então, para iniciarmos, o que a gente precisa fazer? Lembrem aí? Vamos pedir para baixar o nosso telão. Então vamos lá usar a nossa mágica. Baixando o telão. É isso aí, galera. Estou aqui, vamos afastar do nosso telão. Vamos para a nossa aula número 7. Olha como eu estou combinando hoje com todo o meu cenário, né? Eu gosto muito assim dessas cores latinas, tudo que é feliz, que é alegre, que é animado, que é colorido. E aí, vamos seguindo. Na aula de hoje, meus amores, nós vamos falar dos advérbios, vamos falar como é a formação do gerúndio e vamos também ver um vocabulário. Já estavam com saudade de conhecer palavras novas? Então vamos para o vocabulário de los deportes, ou seja, os esportes. Vamos conhecer alguns esportes em língua espanhola. Mais um livrinho do Gabriel Garcia Marques. Vamos para Del Amor e Outros Demônios e La Viaje, o conhecimento um pouquinho mais, falando e revisando o que a gente já estudou no primeiro e no segundo ano, falar um pouquinho do Chile. Então, vamos olhar, sem mais delongas, vamos aos advérbios, meus amores. O advérbio, galera, é uma palavra que pode complementar. Vocês viram que em todas as aulas eu sempre falo, né, de adjetivo e advérbio, ele é um complemento e tal, vai vir acompanhado de adjetivo e advérbio. A gente já viu o que são adjetivos, já vimos o que são os substantivos, agora vamos falar o que é o advérbio. Só para que vocês lembrem, né, porque vocês já sabem, é a mesma coisa na língua portuguesa. Ele vai servir o quê? Como complemento ou modificador de um verbo, de um adjetivo ou até mesmo de um outro advérbio. Em uma oração completa. O advérbio ele é sempre invariável, ou seja, ele não vai ter uma variação de gênero e nem de número, ele é invariável. Eles são palavras que vão fornecer informações sobre quando, como, onde e com qual intensidade determinada ação é realizada. E também ele pode falar sobre o valor de cada oração, se ela é uma oração afirmativa, se ela é uma oração negativa, se ela vem aí para expressar dúvida e assim sucessivamente. Olha o nosso exemplo, camines más deprisa, porque já é tarde. Então, olha aqui como ele vem aí como complemento. Ele não diz para você caminhar só rápido, ele diz para você caminhar mais rápido. Deixa só eu pegar minha caneta. Mais rápido. E também diz um motivo. Então, o porquê? Qual a intenção? O porquê de você ter que caminhar mais rápido? Porque já é tarde, certo? E aí nós temos aí oito advérbios. Nós temos 8 advérbios. Nós temos os advérbios de afirmação, que vão expressar concordância ou afirmar. O de cantidad, voy a hablar los nombres en español. Vou falar os nomes em espanhol. Temos afirmación, que vai expressar concordância ou afirmar. Temos la cantidad ou quantidade, que indica intensidade de acontecimento. Ele também pode aparecer como advérbio de intensidade, cantidad ou intensidade.
que ele vai indicar ali a intensidade ou a quantidade do que está acontecendo. Duda, que é a dúvida. Dúvida expressa incerteza, hesitação e insegurança. Lugar indica local onde acontece a ação. Tempo, o momento em que acontece a ação. Negação, vem para negar, né? Claro. El modo vai indicar a maneira com a qual a ação acontece. E ordem vai indicar a ordem em que a oração vai acontecer, que a ação vai acontecer. Todos eles vêm acompanhados não só dos próprios advérbios, como as locuções adverbiais. Que o que é locução, galera? Só para lembrar vocês, é a junção de duas ou mais palavras para expressar uma classe gramatical, que é o caso do advérbio aqui. Locução adverbial vai duas ou mais palavras que vão indicar um advérbio. A afirmação expressam concordância ou afirmam. Quais são os principais, assim, os mais usados? São muitos, mas nós temos aqui ciertamente, seguramente, también, sí, claro, cierto. Ciertamente, todos piensan que debes hacer caminadas. Sabes de cierto la respuesta de todas las preguntas. ¿Vas a la fiesta? Sí. No me la perdería por nada. El vestido es negro y la blusa también. Então, todas essas frases são frases afirmativas, utilizando advérbios de afirmação. Ciertamente, cierto, sí, también. E quais são as locuções adverbiais de afirmação? Temos desde luego, sin duda, de cierto, por supuesto, en efecto, de hecho. Sin duda, soy enamorada de películas y series. Por supuesto, voy a la fiesta de Ana. Esse por supuesto a gente pode traduzir em língua portuguesa como com certeza eu vou à festa de Ana. De cierto, vamos a salir en este fin de semana. Temos agora quantidade ou intensidade, que vão indicar o quê? A intensidade do acontecido. Eu trouxe aqui para a intensidade ou quantidade mais palavras. Nós temos mucho, muy mucho, poco, bastante, demasiado, menos, más, casi, solamente, solo, tan, tanto, nada, todo, sobremaneira, apenas. Então tem vários. E eu trouxe 4 exemplos para vocês. La clase de matemáticas me interesa mucho. He avanzado bastante mis tareas. Este ano trabajamos pouco. Se encuentra demasiado enfermo. Então, você pode perceber que está falando de quantidade ou de intensidade. Me interessa muito. Avancei bastante. Então, é uma intensidade para falar que é muito. Esse ano trabalhamos pouco, então qual foi a quantidade? Não trabalhamos muito, nós trabalhamos pouco. Se encontra muito enfermo, demasiado enfermo, muito doente. Então, ali a intensidade. E as locuções adverbiais de quantidade? Ni más ni menos, al menos, mucho más, más o menos, muy poco, tan solo. Ella se foi e não dijo ni mais nem menos. Ela se foi e não disse nem mais nem menos. Nem uma coisa nem outra e não disse nada. Quero quedar-me contigo mucho más. O mucho más, ele vem aí com essa intensidade mais do que intensa, né? Muito mais, não é só um mais, é muito mais. Quero ficar contigo muito mais. Al menos se quedaron los verdadeiros amigos. Pelo menos ficaram os verdadeiros amigos. Dúvida, que vai ali dar uma incerteza, hesitação, insegurança. Nós utilizamos o acaso, quizá, provavelmente, possivelmente. Então, tudo que vai causar dúvida. Quizá vayamos al concerto amanhã. Quem sabe nós iremos no concerto amanhã.
¿Acaso vamos a bailar en el sábado? Por acaso nós vamos dançar no sábado? Possivelmente, provavelmente, seguramente, seremos melhores na prova. Então, ali uma possibilidade, é possível, é provável, é seguro ali, né, que nós seremos o melhor na prova. Quizás podamos comer pizza hoje. Quem sabe nós possamos comer pizza hoje. Então, o quizás, ele pode vir tanto no singular quanto no plural. E aí nós temos as locuções adverbiais de dúvida. Talvez, a lo mejor, a lo mismo, a lo peor. E em português, o talvez, ele é um advérbio, ele não é uma locução. Mas em espanhol, ele é uma locução por quê? Porque ele é separado. Talvez é separado em língua espanhola, tá bom, gente? Não esqueçam disso. Talvez é uma locução adverbial. Talvez vayamos al cine. A lo mejor la maestra va a proponer el examen. Tal vez descubramos la verdad. A lo peor vamos falar uma vez. Talvez vamos ao cinema hoje. Na melhor das hipóteses, a professora vai propor uma prova. Talvez nós descubramos a verdade. Na pior das hipóteses, nós vamos dançar somente uma vez. De lugar. Indica local, local exato, onde acontece a ação. Abaixo, alrededor, lejos, allí, aí, aqui, cerca, delante, detrás, ayer, anoche, depois. Então, tudo que vai indicar um local, um momento exato, um lugar exato no tempo, ele é um advérbio de lugar. Mi mamá vive en la calle abajo. Minha mãe mora na rua de baixo. Allí tiene una tienda de roupas muito bonita. Ali tem uma loja de roupas muito bonita. Anoche voy a su casa. À noite vou à sua casa. Quero hablar contigo después. Eu quero falar contigo depois. Então, está indicando o local, o momento exato da ação. E as locuções de lugar? Temos desde lejos, en el alto, de cerca, a lo lejos, por detrás, por la noche. Te vimos desde lejos, nós te vimos lá de longe. Ella va a la escuela por la noche. Ela vai à escola pela noite. Por detrás del cine há uma escuela. Atrás do cinema tem uma escola. Puse la roupa de banho en el alto. Coloquei a roupa de banho no alto. O tempo, galera. Tempo vai indicar um momento, aí não é local, é momento no qual acontece a ação. Nós temos também esse à noite. O à noite, ele vai indicar momento e local. Então, você tem que prestar bastante atenção na colocação da frase. Se ele está indicando ali local ou se ele está indicando o momento, tá? Ahora, noche, ante, aún, ayer, después, temprano, mientras, anteanoche, hoy, mañana, luego. Mañana por la mañana voy a la montaña. Esse aqui é um famoso trava-línguas da língua espanhola. Mañana por la mañana voy a la montaña. Quem de vocês consegue falar esse trava-línguas bem rapidinho? Mañana por la mañana voy a la montaña. Se alguém conseguir, manda para mim um videozinho mostrando. Ella não levava gafas ayer. Ela não usava óculos ontem. Vamos salir sábado luego. Sí, vamos ahorita. Vamos sair no próximo sábado? Luego, sábado luego? Sim, vamos agorinha. Hoy estou estafada. Hoje eu estou muito cansada. E as locuções adverbiais de tempo? De quando em quando, al amanecer, al anochecer, de noche. Ana viene a nuestra casa de quando em quando. Ana vem à nossa casa de vez em quando. Caminhar al amanecer. Caminhei ao amanhecer. Negação. Negação, o nome já diz tudo, né? Ele vem negar algo.
E aí a gente tem que prestar bastante atenção numa coisa. Em espanhol, nós não usamos o también no. Não existe también no. Não existe, gente. E no nosso também não, e da língua portuguesa, nós vamos usar o tampouco, ok? Não usa o también no, usa tampoco. Então é no, nunca, jamás, tampoco. Não vamos à praia ao fim de semana. Não vamos à praia no fim de semana. Nunca pensei que harias isso comigo. Nunca pensei que você faria isso comigo. Jamás olvidaré todo el bueno que me hiciste. Jamais esquecerei todo o bem que você me fizesse. Tu não estás com sueño? Tampouco yo. Então, olha aqui, em português, eu traduziria: você não está com sono, eu também não estou. Mas em espanhol, eu vou falar: tu não estás com sueño? Tampouco yo. Eu não vou dizer yo también no. Não vou falar yo también no, como eu falaria em português. Eu também não. Não vou usar también. Vou usar tampouco. Locução adverbial de negação. Nunca, jamás, ya no, ni siquiera. Nunca jamás en la historia de esta ciudad aconteció un vendaval de esto. Ni siquiera has esperado el postre. E para continuarmos, temos os advérbios de modo. Vai indicar a maneira com a qual a ação acontece. Así, bien, despacio, deprisa, mejor, peor, facilmente, entonces, apenas, como, inclusive, solo. Esta mulher está caminhando deprisa. Qual o modo, como é a forma com que ela está caminhando? Depressa. ¿Puedes hablar mais despacio, por favor? Você pode falar mais devagar, por favor? Então, esse despacio é o modo com que ele está pedindo que a pessoa fale, mais devagar. Compreendi a atividade facilmente. Eu compreendi a atividade facilmente. Então, o modo com que ele aprendeu, muito fácil. As locuções adverbiais de modo: así, así, en un santiamén, al revés, a las claras, a tontas y a locas, a ciegas. Hoy estoy así, así. Esse assim, ele é utilizado bem no uso coloquial, no uso do dia a dia. Quando eu quero falar, eu tô mais ou menos, que aí a gente usa a mão fazendo mais ou menos. Então, yo estoy así, así. El coche salió en un santiamén. O carro saiu rapidão, en un santiamén. Carlos hizo todo al revés de lo enseñado. Carlos fez tudo ao inverso do que foi ensinado. Minha irmã deixou a casa a tontas e a loucas. Minha irmã deixou a casa de cabeça para baixo. Deixou a casa toda bagunçada, a tontas e a loucas. E para finalizarmos, nós temos aqui o de ordem. Ele vai falar, indicar a ordem que a ação acontece. Posteriormente, primeiramente, sucessivamente. Hablé contigo, hablaré contigo, posteriormente com tu irmã. Falarei com você, posteriormente com a sua irmã. Primeiramente, estudaremos o alfabeto. Primeiramente, vamos estudar o alfabeto. Los coches entraram sucessivamente. Os carros entraram sucessivamente, ou seja, um após o outro. Beleza? Terminamos aqui os advérbios, galera. Agora nós vamos para gerúndio. Então dá uma respiradinha aí, pensa um pouquinho, recoloca as ideias e vamos falar de gerúndio. Enquanto vocês pensam, eu bebo mais um pouquinho de água. O uso do gerúndio. De acordo com a Real Academia Espanhola, o gerúndio é definido como forma invariável do verbo que termina em ando nos verbos de primeira conjugação e
e em yendo ou yendo nos verbos de segunda e terceira conjugação. Comiendo, leyendo, viviendo. Ele vai expressar a ação verbal em desenvolvimento, sem indicação de tempo, número, nem pessoa. E ele vai se assimilar geralmente com o advérbio em seu funcionamento gramatical. O que acontece, gente? Tanto em língua portuguesa como em língua espanhola, acontece o uso do gerúndio equivocadamente. Em língua portuguesa, existe o gerundismo. Vocês já ouviram falar do gerundismo? O que acontece? As pessoas usam o gerúndio constantemente, equivocadamente, principalmente nas ligações de telemarketing. Estarei passando sua ligação, estarei verificando para a senhora o ocorrido. Então, todo esse ando, iendo, que não vai indicar ali algo que está acontecendo exatamente neste momento, está usando o gerúndio incorretamente, certo? E todos os verbos terminados em AR, eles vão ser transformados em ando, e o ER, o IR em endo ou diendo. Vamos ver mais ali a regrinha, vamos dar um zoom na nossa tela. Basicamente, o gerúndio ele é a alteração da terminação do verbo para expressar uma ação em desenvolvimento, em desarrollo, em desenvolvimento e ações simultâneas. Ele é uma forma invariável do verbo, como a gente já falou, terminado em ando e endo, e se usa para falar ações em desenvolvimento. Existem as mudanças de raiz e outras mudanças que não vai seguir a regrinha, que são o quê? Os irregulares, né? A irregularidade do gerúndio também, que aí o descer fica descendo, o ir, odiando. Mas a gente vai ver essas regrinhas mais para frente. O AR fica ando, cantar, cantando, estou cantando. ER e R para yendo, comer, comiendo, estou comiendo. Ele serve como fundo para outra ação. É possível usar o gerúndio para criar um fundo para outra ação, quase que uma explicação. Siendo espanhol, não habla inglês. Então, ele não fala inglês, então está criando ali um fundo. Por que ele não fala inglês? Porque ele é espanhol. Então, nós temos aqui uma nuvem de gerúndios. Nós temos traído, siendo, frito, viviendo, dormido, durmiendo, haciendo, riendo, diciendo, dicho, escrito, riendo, hecho, enfim, várias palavras em gerúndio. Resumindo, o gerúndio, terminação ando, yendo, vai expressar uma ação em desenvolvimento na oração e costuma desempenhar função de advérbio. Por exemplo, los chicos están bailando rumba. Estava mi madre procurando por María. Estava estudiando mucho. Então, ele está indicando ações em andamento. Os meninos estão dançando rumba. Eles não estavam, eles estão. Então, é algo que está acontecendo. Minha mãe está procurando por Maria. Eu estava estudando muito. E como é que vai acontecer as irregularidades desses verbos no gerúndio, galera? Eles vão acontecer na terceira conjugação do presente no gerúndio. O leer vai ficar leyendo com Y. Todas as vezes que tiver o E duplicado, nós usamos o Y no lugar para acrescentar ali, leyendo. O oír, oyendo, ir, yendo, traer, trayendo, influir, influyendo, poder, pudiendo, dormir, durmiendo, decir, diciendo, pedir, pidiendo, mentir, mintiendo, reír, riendo, vestir, vistiendo, repetir, repetiendo, sentir,
sintiendo. Então, esses são os verbos no gerúndio. O que vocês precisam lembrar sempre, galera? Que o gerúndio são os verbos que estão em desenvolvimento. A ação está acontecendo. Não é uma ação que vai acontecer, não é uma ação que aconteceu, mesmo que essa ação vá acontecer daqui a pouquinho, daqui a meia hora, daqui a 15 minutos. Espera aí na linha que eu vou verificar, que eu estarei verificando. Não, estarei verificando se ele estiver fazendo naquele momento, ok? Então, o gerúndio é em andamento. Agora, galera, é um momentinho especial, onde eu vou pedir para que rode a vinheta do nosso vocabulário de hoje. Olha aí, vamos de vocabulário, hora del vocabulário. Hoje nós trouxemos para vocês o vocabulário dos deportes, ou seja, os esportes. Então, vamos conhecer os deportes em espanhol. Vamos dar um zoom na tela. Temos o atletismo, se escreve igual da língua portuguesa, mas se pronuncia diferente. Em português falamos atletismo, em espanhol atletismo, atletismo. Deporte que incluye un grupo de disciplinas como carreras, saltos, lanzamientos de bala, disco, martillo, jabalina. El principal objetivo es superar las marcas en velocidad, resistencia, altura y distancia. Entonces, el atletismo. Repitam comigo, atletismo. Esse S ele vai ser quase um R. Em alguns lugares vai ter até uma supressão de atletismo, mas vai ser atletismo, certo? Temos aqui o baloncesto, baloncesto ou basquetebol. O baloncesto ou basquetebol é o nosso basquete, bola na cesta. Baloncesto, nosso basquete. Deporte jugado entre dos equipos de 5 jugadores por lado, el cual consiste en anotar puntos doble ou triples, introduciendo un balón, ou seja, uma bola, em um aro del que cuelga uma malla. Então, é um esporte jogado entre 2 ou mais equipes, de 5 jogadores para cada lado, no qual consiste em anotar pontos duplos ou triplos, introduzindo uma bola em um aro que está cercado por uma tela, né? Aquela telinha lá, que agora também que a gente fala em espanhol, uma malha. Temos o quê? El buceo. O que é el buceo? El buceo é o deporte chamado apneia ou buceo livre, é o mergulho, mergulho. Deporte chamado apneia ou buceo livre, en el que hay que sumergirse en agua como las profundidades del mar, submarinismo, lago, río ou piscina. E em quase todas as disciplinas se usa oxigênio ou trajes especial para proteger-se. Ou seja, o buceo é o mergulho, onde nós vamos, que pode ser feito, que é a ação de nós submergirmos, de ficarmos debaixo da água por um tempo maior, com altas profundidades, que pode acontecer no mar, no lago, no rio e até mesmo em piscina, quando a pessoa está treinando o mergulho, né? E quase todas as vezes usa-se oxigênio ou trajes especiais para se proteger e para respirar. E em locais mais menos fundo, né? Ele usa esse tipo de aparelho aqui, onde essa pontinha fica do lado de fora para que a pessoa consiga respirar. Temos também um esporte amado pela professora Daisy de Física, el ciclismo. A professora Daisy hace ciclismo, que é o deporte en el cual se usa una bicicleta y se recorre circuitos al aire libre ou pistas cubiertas. Então,
O ciclismo é aquele que consiste em andar de bicicleta ao ar livre, fazer competições, enfim, até trilhas também é através do ciclismo. Aquele esporte preferido dos meninos e das meninas também, el fútbol. Se juega entre dos equipos de 11 jogadores cada uno. Estou falando de futebol de campo, né? Futebol de campo. El objetivo es manter una pelota en el arco contrario e hacer um gol. Então, vocês sabem já de tudo do que se refere ele futebol, o futebol. El motociclismo, esse é o esporte que eu gostaria muito de ter, de fazer, né? Mas eu sou mãe e sou professora, então isso me impede de fazer motociclismo, porque, né, não posso me quebrar, né, gente? E olha o que acontece. Práctica deportiva em la que se usa uma motocicleta e se intenta alcançar o menor tempo possível haciendo um recorrido ou distância específica. Eu gostaria muito de fazer trilha de moto, mas só que assim a professora tem medo, né? Mas amo andar de moto, amo moto e esse é o meu meio de transporte. E quem de vocês ama a moto aí também? Temos aqui esses outros dois, por último, né, para terminarmos o vocabulário de hoje, la natación, que não é meu esporte favorito, porque eu não sei, nem quero saber nadar, tenho medo, porque a água não tem cabelo. Então, la natación é deporte que consiste em avançar el agua usando braços e piernas. Simples assim, muito fácil falando, muito difícil fazendo. E, por último, um dos meus esportes favoritos, el voleibol ou voleibol. Tem duas maneiras de falar, voleibol ou voleibol. Dos equipos de 6 integrantes, cada uno trata de passar com a mão um balão por sobre uma red, la qual está suspendida em uma mitad de campo de juego. Cada equipo deve evitar que o equipo contrário pueda contestarla. Certo, mis amores? Muito fácil. O vocabulário de hoje estava, ó, mamão com açúcar para vocês, né? Muito parecido com a pronúncia da língua portuguesa, a escrita muito parecida, mas a pronúncia vai ali ter aquelas oscilações. E agora, gente, aquele momento também da literatura, onde vamos falar da literatura espanhola. Hoje, com mais um livro do Gabriel García Márquez, Del Amor e Outros Demônios. Então, vamos ver de mais pertinho. É mais uma novela do colombiano Gabriel García Márquez, publicada em 1994. Bem mais atual, né, gente? Não tão distante aí. Tem alguns de vocês aí que em 94 já estava nascido? Eu já tinha nascido em 94. E você? La novela relata a história de uma pequenininha niña chamada Sierva Maria. Vai retratar a história de uma menina pequenininha chamada Serva Maria, na qual sofreu uma série de calvários, de sofrimentos ao longo da sua curta vida. A obra se inicia quando Serva Maria de Todos los Ángeles, o nome dela é Sierva Maria de Todos los Ángeles, filha do Marquês de Casaduero, é mordida por um cachorro com raiva. Dias depois do incidente, que foram falar para sua mãe, mas como a ferida já havia sido cicatrizada, a sua mãe não deu muita importância para o ocorrido, para o acontecido, nem ligou para, né, a mordida do cachorro. Só que a menina foi ficando doente e começou a sofrer, ter muita febre. E por isso que se pensou que ela estava possuída por um demônio, porque não sabia que o cachorro estava com raiva, né? Só sabia que ela tinha sido mordida por um cachorro. O bispo começou a levar ela para o convento de Santa Clara para que ela fosse exorcizada. Só que esse bispo se encarregou de um homem de sua confiança, que é o padre Caetano de Laura, que ele acabou o quê? Se apaixonando por Sierva Maria. Um dia Caetano foi pular a cerca para ver Serva Maria, quando ele foi cercado por várias freiras que descobriram e mandaram ao hospital para cuidar dos leprosos para o resto da sua vida.
Serva Maria nunca ficou sabendo o porquê que Caetano nunca mais voltou e ela foi exorcizada pelo bispo, a quem cortou os seus longos cabelos e a manteve presa por indícios de possessão demoníaca e não para que isso não pudesse acontecer mais. Serva Maria deixou de comer e acabou morrendo. Sempre que perguntavam por que Caetano nunca, sempre se perguntando por que de Caetano nunca ter voltado. Uma guardiã a encontrou morta em sua cama e se via o cabelo lá, que se via que o cabelo estava lá brotando. Tipo, o cabelo dela começou a abraçar ela. O cabelo da Caetana, eles cortaram, né, todo o cabelo dela, só que quando ela morreu, esse cabelo começou a crescer e ali abraçar a Serva Maria, como se fosse aconchegando ela. Então, assim, é um livro pesado, assim, triste, uma história de amor que não aconteceu, mas que é uma novela também muito bacana de ser lida. E para finalizarmos, nós vamos falar agora sobre o Chile, gente. Então vamos ver mais um pouquinho de um outro país, o Chile. No norte do Chile fica o deserto mais seco do planeta, que é o deserto do Atacama. Vocês já ouviram falar do deserto do Atacama? Ele é o deserto mais antigo e mais seco. É um lugar extremamente árido e desolado, de uma beleza sem igual. É o melhor lugar do mundo para observar as estrelas, porque, não sei se vocês sabem, quanto menos luz tem, luz na cidade, mais estrela você vê. E no deserto do Atacama, o céu é lindo, é maravilhoso. É o céu mais estrelado que existe. É um tour astronômico do Atacama, é um dos passeios mais procurados por lá. As pessoas vão para fazer esse tour, conhecer as constelações, ver os céus, ver todas as estrelas no deserto do Atacama. O Chile ele é o quarto maior produtor de vinho do mundo. O Vale Central do Chile é uma região perfeita para a produção de vinhos. Por quê? Porque os ventos chegam do Oceano Pacífico trazendo uma temperatura, fazendo com que a temperatura caia à noite, tornando-se assim ideal para manter a acidez das uvas e manter ali o vinho mais fresco e mais delicioso por mais tempo. O Chile também é um país com muitos vulcões. Ele já teve o maior terremoto já registrado. O edifício mais alto da América Latina também está localizado no Chile, a Consterna Center Torre 2, conhecidos pelos chilenos como Gran Torre Santiago, porque fica em Santiago do Chile. Os chilenos têm um sotaque bem particular, bem peculiar também. Até mesmo os outros hispanohablantes, os outros falantes de língua espanhola, eles sofrem com o sotaque carregado dos chilenos e as gírias que vão ali ser constante no seu vocabulário. Existe uma crença de que o Chile fala um espanhol ruim. As pessoas dizem isso, né? Por quê? Por causa da própria variação linguística deles. Até os próprios chilenos acreditam que o espanhol deles é totalmente diferente. Uma pesquisa revelou que 29,3% dos chilenos acredita que o Chile tem a pior variação linguística da língua espanhola do mundo. Temos aqui as nossas referências bibliográficas da aula de hoje. Um grande beijo para vocês, vou ficando por aqui e nós nos vemos na próxima aula. Tchau para vocês!